Bom dia, gente. Vamos fazer uma aula de exercícios sobre o último assunto que a gente falou, nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos agora. Então, eu vou fazer aqui dois exercícios do livro, tá aqui na página 547, 83 e 84, né? Então a gente tem o 83 as fórmulas para dar o nome e 84 o nome para dar as fórmulas. Para resolver 84, eu vou fazer num programinha aqui que eu tenho, que é o ChemSketch, que ele desenha moléculas orgânicas, então facilita bastante, né? Mais fácil do que ficar desenhando na tela. Então vamos lá, 83, para dar o nome. Como que é? Primeiro, a letra A claramente não é uma cadeia aromática, né? Porque falta o círculo para fazer o benzeno. Então isso aqui não é um anel. Isso aqui é uma cadeia fechada, simplesmente, mas não é aromática. Portanto, é a alicíclica. E o nome dela? Primeira coisa, preciso numerar? Aqui não preciso, porque o radical orgânico só pode estar na posição 1. Então, como que ficaria o nome? Então, primeiro, o nome desse radical, se tem dois carbonos, é et, e como é um radical, termina em il. Então, etil, né? Acabou o radical, vou para a cadeia principal. A cadeia principal é fechada, acrescento a palavra ciclo. De quantos carbonos? Tenho 6, 6 é X, e só tenho ligações simples, an. E como é um hidrocarboneto, termina com o. Etil ciclohexano, né? Letra B. Letra B, ao invés de ter uma cadeia alicíclica, a gente tem uma cadeia aromática, né? O anel benzênico. E a gente tem que ver o que ficou para fora do anel. Mesma coisa, eu tenho esse grupo para fora, pendurado. Esse grupo tem 3 carbonos. 3 é próprio, o prefixo. E como está ligado em linha reta, fica propil, N-propil. Lembrando que eu tenho dois casos para o propil. O normal, né, só o propil, que é esse daqui, e o isopropil, que é quando eu tenho três carbonos pendurados, só que pendurados pelo carbono do meio, que não é o caso, tá? Então esse é o propil. Então o nome desse daqui, como só tem uma ramificação, obrigatoriamente ela tem que estar na posição 1. Então eu não preciso numerar, fica propil benzeno. Só isso, tá? Propilbenzeno pode ser chamado também de N-propilbenzeno, porque é normal esse radical, tá? É reto. Letra C. Letra C, eu tenho benzeno, só que agora ligado a dois grupos. E quando eu tenho dois grupos iguais, né, no caso um carbono só met para fora do anel il, dois grupos metil são iguais, eu tenho que colocar o prefixo de repetição. Então dimetil, né? E no caso, dois substituintes, né, dois ligantes no anel benzênico, eu vou ter aquela possibilidade de dar um outro nome, que é com os prefixos orto, meta ou para. Então, primeira coisa, eu tenho que numerar essa cadeia, né? Então, como que eu vou numerar isso daqui? O 1 tem que ficar ou aqui ou aqui. Se eu coloco o 1 aqui, o 2 obrigatoriamente tem que ser aqui, né? E como os dois grupos são iguais, não importa se um é aqui ou dois aqui, ou o contrário. E aí como que ficaria o nome? A gente já viu na última aula. Ficaria 1,2 dimetilbenzeno, né? Ou aquele outro nome, né? Qual que é? 1 e 2 substitui o prefixo orto. Então, orto dimetilbenzeno. Tá certo? Tem essas duas possibilidades. A letra D e a letra E, mesma coisa que a gente já tinha visto, né? A gente tem, para o mesmo caso, dois grupos metil para fora do anel, né? E para fazer a numeração, eu vou seguir a mesma regrinha. Então, se eu coloco o 1 aqui, para ficar na menor numeração, eu vou aqui por baixo. E esse fica na posição 3. E aqui,
1, tanto faz ir por cima ou por baixo, o segundo vai ficar na posição 4. E aí, de novo, eu tenho as possibilidades de dar um nome com orto, meta ou para. Esse daqui, então, vai ficar 1,3 dimetilbenzeno, ou, no caso, 1 e 3, substitui as posições meta. Então, meta dimetilbenzeno, certo? E aqui, mesma coisa, só que 1 e 4 dimetilbenzeno, ou para dimetilbenzeno, certo? E essa letra F, eu expliquei isso na última aula, né? Mas só relembrando, eu tenho C2H5 para fora. C2H5 é um jeito de abreviar isso daqui, ó. Eu posso riscar isso aqui. Ao invés de C2H5, eu tenho aqui pendurado, né? Um CH2 e ligado a ele um CH3. Que grupo é esse aqui? 2 carbonos para fora da cadeia, et, e para fora il, então etil, só que abreviado, né? Um carbono, outro carbono e 5 Hs. Então eu tenho essa possibilidade de abreviar o etil, tá certo? E aí como que fica o nome? Primeira coisa, não preciso numerar o anel, porque só tenho um substituinte, um radical. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar na posição 1. E aí fica simplesmente etilbenzeno, né? Não tenho também a possibilidade de colocar os prefixos orto, meta e para, porque eu só tenho um substituinte, tá? Só posso usar orto, meta, para quando eu tenho 2 substituintes, ok? Agora, vou fazer ao contrário. O 84 ele pede a fórmula, né? E ele me dá o nome. Então, eu vou montar aqui, nesse software que é bem legal, né? Programinha, Sketch, como que ficaria. Então, eu vou montar um embaixo do outro, seguindo o jeito que está aqui. A, B, C, D, e depois E, F, G, H. Tá certo? Então, o primeiro, metilciclobutano. Eu acho muito mais fácil o contrário, né? Ele dá o nome e a gente monta a fórmula, que é o que eu vou fazer agora no 84. Por quê? Porque a gente começa pela quantidade de carbonos e vai acrescentando o resto. Por exemplo, but são 4, ciclo fechado. Então eu vou ter isso aqui. 4, um anel de 4, né? E um metil no ciclo. Metil no ciclo. Não é isso? Metil, ciclo fechado, butano, porque tem 4 carbonos. Tá certo? Letra B. Etil, ciclo, pentano. Então, de novo, é um ciclo, né? Ou seja, uma cadeia fechada e pente de 5 carbonos. Então eu tenho esse daqui, ó, o pentágonozinho, né? Só que agora eu quero um etil. Et são 2, então 1, 2. Não é isso? Então, 2 carbonos ligados a um anel de 5, tá certo? Letra C, metilbenzeno. Benzeno é isso aqui, né? Metil, um carbono para fora. Metilbenzeno, tá? Tranquilo, né? E isopropilbenzeno. Então, de novo, benzeno. Como que é um grupo isopropil? Prop, 3 carbonos. Iso, ligado pelo carbono do meio. Então, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, né? Então, 1, 2, 3 carbonos e a ligação está sendo feita pelo segundo, pelo carbono do meio. Isso é um grupo isopropil, certo? Então, letra A, B, C, D. Vou fazer agora E, F, G e H.
tá? Letra E, 1,3,5 trimetilbenzeno. Então, a gente começa pelo benzeno, né? Nas posições 1, 3 e 5, eu tenho metil. Metil é um carbono só. E aí eu vou escolher o meu 1. Então, se eu faço um aqui, né? Logo, o 3, se eu faço assim, né, em sentido horário, 1, 2, 3, tem metil, e no 5, 4, 5. 1, 3, 5, trimetil, porque são 3 grupos iguais, e benzeno, né, muito mais simples. Letra F, 1,3 dimetil ciclohexano. Então, agora não é mais benzeno, é o ciclohex, ou seja, uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono. Então é isso aqui, ó, né? Ciclohexano. E nas posições 1 e 3 tem 2 grupos metil. Então, de novo, eu escolho. Agora eu vou mudar, vai. Colocar o 1 aqui. Se eu definir que o 1 é aqui, ou o meu 3 é aqui, ou o meu 3 é aqui. Tanto faz, tá? Vou fazer assim. Então agora eu tenho 1, 2, 3, né? Então 1,3 dimetil ciclohexano, certo? Letra G, eu vou ter de novo o meu ciclohexano. De novo o meu ciclohexano. Só que agora eu tenho 1 e 2 dimetil. Então, ao invés de ser 1 e 3, eu tenho 1 e 2. Ou 1 e 2, né? Ou 1 e 2, tanto faz. Né? O importante é serem vizinhos, né? E a letra H é o t-butilbenzeno. T-butil é um radical que eu falei que não é muito comum. Que eu falei que vocês não precisam decorar, mas pelo menos saber que existe. Esse T está abreviado, ele significa terc-butilbenzeno. Terc-butil, vamos pensar. Vamos primeiro colocar o benzeno, né? Benzeno está aqui. Terc-butil. But são 4 carbonos. Il é ramificação. Então eu vou ter 4 carbonos pendurados. Só que ligados em 3, né? Esse prefixo ter que significa 3. Então a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Vou fazer para baixo aqui. A gente vai ter 1, 2, 3, 4. Tá? Então, ó, de novo. 1, 2, 3. Quarto carbono está aqui, ó, escondidinho, fazendo a ligação. Isso é um grupo terc-butil, mas é um grupo incomum, tá? Não precisa decorar esse grupo. Pelo menos saibam que ele existe. Tá certo, gente? E para finalizar, eu queria que vocês fizessem o exercício 89 do livro. Tá? Tá lá nos exercícios adicionais do livro. Tentem fazer aí o 89 e qualquer dúvida me chamem lá no ClassUp que eu tiro as dúvidas. E se muita gente não entender, eu trago esse exercício aqui, a resolução dele, para a próxima aula. Tá certo? Então é isso, tá? Fica também aí a dica para vocês baixarem esse programa, né? Tá aqui em cima o nome, ChemSketch, que você consegue desenhar as moléculas e fazer um monte de coisa com elas aqui, ó. Inclusive dá nome, tá? Inclusive dá nome. Só que ele está em inglês, né? Só ver se era aqui que dá o nome. Isso. Ó, vou selecionar, por exemplo, esse primeiro aqui, pedir para ele dar o nome. Vamos ver se vai. Processando. Aí, ó. Metilciclobutano. Então aqui o nome do primeiro, só que em inglês, mas é uma tradução meio óbvia. Tá certo? Então é isso, gente. Então, bons estudos e até a próxima aula.